Bom dia, boa tarde a todos. O meu nome é Lucas Scheidt, eu sou um estudante da UniOeste. Essa iniciação científica é da modalidade PIBIC, fomentada pela Fundação Araucária. O meu orientador é o professor doutor Eloy Lemos de Mello. E hoje eu vou falar um pouco sobre curvas de permanência anuais para bacias hidrográficas sem monitoramento hidrológico no estado do Paraná. Então, primeiramente, por que é necessário ou importante monitorar as bacias? Principalmente por questões como outorga, abastecimento de população com água, geração de energia elétrica. Esses três usos aqui exemplificados, eles são com demanda constante de vazão, independente de períodos de estiagem, onde a oferta do corpo hídrico é menor. Agora, com isso, surge a problemática de como determinar um valor máximo para extração que atenda essas demandas, mas ao mesmo tempo não cause danos para o corpo hídrico. A maneira mais simples de fazer isso seria a instalação de uma estação fluviométrica, que faz a medição direta, durante um período de tempo, da vazão passante por aquele corpo hídrico. Mas isso nem sempre é possível, tanto logisticamente quanto economicamente. Sendo assim, surgem as curvas de permanência. As curvas de permanência são um gráfico de vazões associadas a frequências ou a probabilidade de ocorrência. Com isso, nós temos uma fácil visualização dessas vazões. Nós temos os dados quantitativos com quanto tempo elas deverão ocorrer, uma previsão de quando elas irão ocorrer. E nós temos também dados qualitativos que podem ser extraídos desse mesmo gráfico. Além disso, nós temos a apresentação de vazões notáveis, que no caso de outorgas, por exemplo, as vazões notáveis nada mais são do que um valor determinado pela Agência Nacional das Águas de uso máximo. Na maioria das vezes, esse uso é de 95% de excedência, ou seja, em apenas 5% das vezes, o corpo hídrico oferecerá uma vazão menor do que essa estipulada para a outorga. Nós temos aqui o exemplo de uma estação fluviométrica, como a utilizada pela Agência Nacional das Águas. Sendo assim, o objetivo desse estudo é a produção de curvas de permanência para bacias que não têm monitoramento por estações fluviométricas. Ou seja, não se sabe as informações de antemão de vazão e serão utilizados apenas parâmetros de geografia para sua previsão. Aqui nós temos o exemplo de uma curva de permanência que será produzida. Então, nós temos no eixo X a probabilidade acumulada e no eixo Y a vazão em metros cúbicos por segundo associada a ela. Os materiais utilizados para esse estudo foram as vazões anuais obtidas no site HydroWeb, criado pela Agência Nacional de Águas em 2021. O software utilizado para o processamento de dados escolhido foi o Python, devido à sua versatilidade e funções pré-programadas como bibliotecas, como Matplotlib, Pandas e NumPy. E aqui está um mapa das estações selecionadas, principalmente das bacias de Piquiri, Ivaí, Cinzas, Iguaçu e Tibagi. A metodologia ela seguiu uma sequência de comprovação de alguns princípios básicos e posterior criação do método e sua comprovação. Sendo assim, ele consistiu em garantir a distribuição normal dos dados, utilizando o módulo stats.fit do Python, que faz o ajuste a uma curva normal, retornando também os parâmetros de média e desvio padrão da curva teórica. E posteriormente encontrar uma regressão que estime esses parâmetros de normalidade com base em dados geográficos. Aqui nós temos um exemplo de um gráfico gerado pelo módulo stats.fit, que ele faz a comparação entre os dados verdadeiros utilizados e a curva em azul, que seria a curva gaussiana que melhor se adequa. O primeiro teste realizado foi se o método de adimensionalização e posterior transformação seria efetivo. Sendo assim, o vetor com 365 valores de vazão foi adimensionalizado, isto é, cada um desses 365 valores foi dividido pela própria média. Em seguida, da mesma forma como anteriormente dito, foi encontrados os parâmetros de normalidade de média e de desvio padrão, utilizando o módulo stats.fit.
Em seguida, os 365 valores, cada um foi associado a um valor de frequência ou de probabilidade de ocorrência. Essa curva então foi plotada e multiplicada pelo valor de média de vazão daquela estação, resultando neste gráfico. Como percebe-se, o método de adimensionalização e posterior transformação pela multiplicação da média é efetivo e possui dados reais. Então, diferentemente do que já produzido, o objetivo desse estudo é justamente confeccionar curvas de permanência para bacias que não são monitoradas por estações fluviométricas. Esses dados de vazão não estão disponíveis de antemão. Sendo assim, o caminho escolhido para a produção dessas curvas foi o de uso de uma regressão linear simples que relacione a média de vazão à área da bacia, uma regressão linear múltipla que relacione a área, perímetro e declividade ao desvio padrão adimensionalizado pela média. E nós podemos ver aqui um exemplo de plotagem dessa série adimensional, inicialmente, e posteriormente multiplicada pela média calculada para sua transformação de volta à unidade de metros cúbicos por segundo. Então aqui estão dispostos alguns dos outros resultados também obtidos por esse método. Então, como pode-se perceber nos gráficos apresentados, o método com uso de regressões é extremamente útil, porque utilizando-se apenas as características geográficas de um afluente de uma bacia conhecida, nós podemos realizar uma previsão da sua curva de permanência. Além disso, apesar das suas pequenas imprecisões, esse método pode ser muito útil para estudos de viabilidade econômica ou logística de extração. Dado sua boa funcionalidade, ele ainda depende diretamente da obtenção desses dados, que é completamente mais simples do que a instalação de uma estação fluviométrica, mas esses dados podem não estar disponíveis muitas vezes. Algumas curvas não apresentam ajustes perfeitos, o que nos leva a considerar o uso de métodos de amostragem e previsão mais poderosos. Dito isso, meus agradecimentos à UniOeste, à Fundação Araucária e CNPq pela oportunidade de desenvolver esse projeto, assim como meu professor orientador que me serviu como guia em muitos momentos de dúvida.